Olá, tudo bem? Devagarinho, que nem um burrinho pedrez, eu tô começando a fazer um dicionário dos personagens do Grande Sertão Veredas. Porque o Grande Sertão Veredas é um sertão tão imenso que o personagem aparece aqui, daqui a pouco 50 páginas adiante, depois mais 60, e no final das contas a gente não tem uma ideia completa do personagem. E aí é muito interessante que quando eu vou reunindo as cenas de um determinado personagem, é que eu vou percebendo como o Rosa esculpiu aquele personagem, definiu, construiu aquele personagem de uma maneira bem específica, bem clara, né? E aí alguns desses personagens, alguns que são mais chamativos, eu vou trazer em vídeo aqui para vocês como uma amostra do dicionário, tá? Então vamos começar pelo Socandelário. Socandelário é dos chefes, é um chefe de jagunço, e dos chefes de jagunço, ele era talvez o mais original, aquele que deixa uma impressão mais forte sobre a gente, né? Ele era baiano do sertão e liderava um bando muito significativo de 300 homens, né? Segundo Diadorim, cabras que por um gesto dele eram capazes de avançar e matar, né? Era um negro, o único negro entre os chefes, alto, com bigode amarelecido e olhos de gavião encarniçados, né, cheios de vida e um pouco de ansiedade também, como a gente vai ver. Era um chefe decidido, corajoso, impetuoso, né? Aquilo que o Riobaldo chama de um homem de fúria, que na hora de fogo pulava à frente de todos. Quando ele montava a cavalo, ele pulava na sela como se fosse uma mola de aço e cavalgava à frente de todo mundo, feito o rei dos ventos, né? A gente já vai ver o motivo para essa impetuosidade toda do Socandelário. Apesar dessa ferocidade, era um homem que procurava ser justo e certa vez ele liberta um soldado inimigo que era jovem, né? Que prometera voltar para a Bahia e tinha sido efetuado nele uma reza, uma mandraca, né, um feitiço, para tirar a coragem de guerra. Então, ele não ia voltar a pegar em armas contra o Socandelário e seus homens. Mas ele não era santo. E como chefe de jagunços, por seu pessoal não abrandar nem esmorecer, ele de vez em quando, e mesmo em tempo de paz, quando eles não estavam guerreando, mandava os homens saírem para as estropelias, né? Que se entenda por estropelias o de sempre: pilhagem, estupro e violências em geral. Riobaldo, que está contando isso, ele condena, mas ele compreende. Ele fala: ser ruim sempre, às vezes é custoso, carece de perversos exercícios de experiência. Quer dizer, até a violência, até a maldade, né, são uma forma de sensibilidade que precisam ser treinadas, né? Ou uma forma de insensibilidade, melhor dizendo. Mas o Socandelário era sobretudo um guerreiro, para quem a lealdade e a coragem estavam acima de tudo. Ele era um homem simples, de muita ação e poucas palavras. E quando eles capturam o chefe da tropa inimiga, o Zé Bebelo, e há um julgamento, o Socandelário sai com a seguinte pérola: Só quero pergunta. Se ele convém, nós dois resolvemos isso à faca. Briga de duelo. Carece de mais de discussão, não. Zé Bebelo e eu, nós dois na faca, né? Como se fosse uma contenda daquelas medievais, né? Para decidir quem estava com a razão. Deus ia apontar o vencedor. Mas ele concorda também depois que matar Zé Bebelo seria vergonhoso, porque o julgamento não é feito para isso, e que libertá-lo seria um motivo de glória, achando até que isso ia sair divulgado nos jornais, né? Mas o que tornava Socandelário diferente de todos os outros chefes não era nada disso. Era o fato de que Socandelário vivia caçando a morte. Ele procurava encontrá-la no campo de batalha, ele bebia sua forte cachaça. E por que isso? Por que ele queria se acabar devagar ou depressa? Porque ele tinha medo de estar com lepra.
O pai dele tinha morrido, os irmãos dele e depois também os avós tinham morrido dessa doença. E aqui no romance a lepra aparece encarada de uma forma medieval. Achava-se que era uma maldição de castigo. O que dava raiva no seu Candelário, porque ele não sabia castigo por quê, que mal que a família dele havia cometido. Mas ele sabia que a doença má podia aparecer a qualquer momento, podia brotar de repente. Por isso, diz o Riobaldo, ele vivia em fogo de ideia. Não parava de arregaçar a camisa, de espiar os braços, coçava a pele até sangrar e carregava um espelhinho na algibeira para ficar se olhando, vendo se tinha algum sinal da doença. Ele acordava ao amanhecer, tomava um remédio e ia se lavar nu. Quase não dormia, comia muito pouco e às pressas, fumava o tempo todo. Estava sempre inquieto. Diz o Riobaldo, olhava para os horizontes, sem paciência neles, parecia querer mesmo a guerra, muita guerra. Ele não sorria, no máximo sossegava um modo nos olhos, que tomava um sério bom por um seu instante. Mas Riobaldo diz que Sor Candelário se endemoniou, mas não era doido. Não era mais doido do que qualquer um de nós. E ele, Riobaldo, estimava Sor Candelário muito. Por quê? Porque ao menos ele possuía o sabido motivo. Quer dizer, Sor Candelário sabia por que ele ia morrer, né? Pelo menos isso. Mas a vida sempre surpreende. E Sor Candelário não morre de uma doença com sabor medieval feito o mal de Lázaro, ou a lepra. Ele morre de forma bem moderna. Tem seu corpo cerrado ao meio pelas metralhadoras dos soldados do governo. Na verdade, o nome Sor Candelário, que a gente assim acha um nome grandioso, acha um nome que deve estar próximo à Nossa Senhora da Candelária, né? Um nome até meio sagrado, meio arcaico, né? Mas é mais uma brincadeira do Rosa com as palavras, porque Candelário em castelhano ou espanhol, mas o correto é castelhano, em castelhano significa calendário. Então, ele era o homem que tinha consciência da sua luta contra o tempo. Esse era Sor Calendário, esse é o nosso primeiro personagem do dicionário de personagens que eu vou passar a abordar aqui, tá bom? Valeu, gente, um beijo, tchau!